Começamos mais uma sexta-feira que a gente traz pra vocês aqui o Sem Gravidade Podcast. E é sempre muito bom, cara. Você tá aí se preparando pro fim de semana, acabou a semana de trabalho e é uma maravilha, cara. Completa com um episódio fresquinho do Sem Gravidade, né não, Igor? Isso aí, terminando a semana do melhor jeito possível. Já aquecendo aí pras festividades do final de semana. Depende, né? Tem gente que gosta de ficar em casa. Ah, isso daí pra mim é festa, cara. Ficar em casa no fim de semana pra mim é festa. Eu gosto também, mas tem épocas que eu gosto de dar uma saída, nem que seja pra... Hoje em dia a gente não pode fazer isso com tanta frequência, né? Mas ir no cinema, alguma coisa do tipo. Ah, mas cara, fala sério, é bom demais você sempre poder contar com um papo descontraído aqui no programa, uma coisa mais light, mas ao mesmo tempo informativa, né, cara? Claro, claro. E nos acrescenta tanto nós que produzimos o programa, quanto quem escuta, acredito eu, né? Cara, pra mim, isso daqui é uma terapia. Uma terapia não, eu diria que é mais uma desculpa pra estudar, sabe? Porque quando você fica ali dentro do teu quadradinho, né, cara, não tem muito incentivo pra você continuar estudando novos temas, novas coisas. Já aqui é a chance que eu tenho toda semana de sair um pouquinho do meu próprio quadrado, do que eu vivo todo dia e ver uma coisa nova, né? Pra mim, é tratamento pra Alzheimer. Não, mas isso é uma coisa boa, né? Por mais que eu ainda quero fazer isso com mais frequência. Eu tenho um amigo que ele falava isso, né? Que ele montava uma biblioteca, ele monta, né? Na verdade, ele tem uma biblioteca imensa. E ele falava assim, professor, eu quero ler tal coisa... Que coisa eu leio pra outro assunto, porque eu tenho curiosidade. Ao professor, colega, você escolhe o que você vai ler quando você fica rico, né? Porque até lá você tem que ler o que você precisa. E eu ainda tô nessa fase ainda de ler o que eu preciso, mas logo eu quero passar meus dias lendo, sei lá, poesia, ou lendo os gregos, tomando meu café, sem me preocupar com outras coisas. Ah, esse aí é o sonho, né, cara? Eu fico pensando se um dia eu pudesse fazer só isso daí e nada mais, porque no fim das contas, tanto eu quanto você é um sacrifício, né? Pra conseguir manter o Sem Gravidade todas as semanas, sem faltar. De fato. Eu tava vendo uma curiosidade, cara, uma coisa que eu fiquei com vontade de fazer também é o Jô Soares. Eu acredito que você conheça, né? O Jô Soares é o ícone da TV. Sim, o cara magrinho que tem aí. O gordinho ali, né? Era muito engraçado que eu assisti o programa dele, nem era por causa dele, é por causa da risada do pessoal da banda dele, né? E ele disse que ele é viciado em série, o cara, ele sabe todas as séries do Netflix e do Prime Video decoradas, assim, né? Com sinopse, locais de gravação e tudo. Uau. Mas aí, né? No nosso papo de aquecimento aqui, cara, eu queria trazer uma parada que é incômoda pra muita gente, mas que tá na vida de todos nós. Igor, aquela quantidade absurda de cabo que a gente tem, cara, é cabo de carregador, é cabo do tablet antigo, é cabo do notebook que já morreu, do outro que tá vivo. Cara, como a gente acumula cabo nessa vida moderna, né? Pois é, cara, eu tenho uma mala cheia de cabo. E sabe qual é o pior? Eu sou um cara nômade, assim, né? No sentido que eu gosto de morar de aluguel, gosto de visitar novos ares, até porque eu tinha uma empresa de transporte, né? E toda vez que eu me mudava, eu sempre acabava jogando algum cabo fora, né? Cara, por que eu tenho esse cabo aqui? Aí, de alguma forma, o universo, ele via e dava um pontapé na minha bunda, que no outro dia eu precisava do mesmo cabo que eu joguei fora. Aí eu vi nessa relação de amor e ódio, né? Porque eu odeio acumular cabo, mas quando eu jogo um fora, eu acabo precisando dele. É o Murphy provando que ele é útil ao universo. Ele não cai no ostracismo justamente por isso, cara. Porque na hora que dá errado, você fala assim, olha aí, Murphy, tá tentando ser relevante de novo, né? Sabe aqueles cabos de internet que todo mundo tem em casa? Normalmente você acumula... Eu não sei como é onde você reside, né? Mas aqui é normal, você troca de operador e tal, e você vai acumulando vários cabos, né? Porque dificilmente o cara vem buscar um cabo, né? E tal. E eu tinha, tipo, uma coleção de cabos, assim. Várias cores. Várias cores. Não, dava pra fazer fitinha de São João, entendeu? No negócio. Só que aí
aí eu comprei um cachorro, né? Há um ano atrás. E todo mundo avisou, ó, cachorro morte. Só que eu realmente eu confiei na minha educação ao meu cachorro. Só que não existe educação possível a um cachorro de 5 meses, entendeu? E um dia eu fui trabalhar e quando eu volto ele tinha moído os cabos da internet, né? Deve ser uma delícia pra ele. Não, mas eu achei massa porque, não, ó, pessoal, sem maltratos animais, mas eu achei legal porque ele foi nessa de moer os cabos, um deles tá ligado com energia, né? O choque que esse cachorro deve ter tomado, que hoje em dia ele vê um cabo, ele veio desligando a televisão, o bicho já sai correndo, entendeu? Cara, esse daí é a educação do mundo, velho. Sem controle na marra. Se tem uma coisa que meus cachorros não comem é cabo, cara, porque eles têm medo. Eu tenho certeza que foi alguma mordida que eles deram, principalmente o mais velho, que o bicho nunca mais, velho. Pode moer o que for, mas cabo não. Cara, e o pior é que esse negócio de cabo é um negócio que vai se acumulando e você nem percebe. Aqui em casa teve uma época aí que eu resolvi fazer uma limpeza. De tempos em tempos eu faço isso, sabe? Eu sou anti-acumulador. Você tem aquela galera que não joga nada fora, já eu quero jogar tudo fora. Ah, eu também sou, cara. Aí a gente combinou em alguma coisa, então eu odeio acumulação. Eu gosto de casa clean, sabe? Sem muita coisa. Aham. Cara, aqui em casa teve um dia que eu tava jogando os trem tudo fora e minha mulher, você vai jogar a casa fora também? Não precisa mais não, eu jogo o telhado. Pra que precisa de telhado? Mas, assim, eu comecei a ver esses cabos que estavam espalhados pela casa inteira, né? E aí, lá vou eu. Aí pegava um cabo, esse cabo aqui eu já tenho. Ah, mas esse daqui é o backup, mas eu já tenho 3 backups. Aí pegava 2, jogava fora e ficava com 1. Só que o 1 que ficou é o que tava quebrado. E foi assim, cara, mas assim, a quantidade de cabo que eu joguei fora não foi pouco. E mesmo jogando esse tanto de cabo fora, já tem uma penca de cabo de novo aqui em casa, cara. Eu acho que eles são tipo coelhos, sacou? Você larga lá e eles vão proliferando. Você deixa 2, no dia seguinte tem 3. Cara, esse negócio de acumulação é muito da hora, né? A não acumulação é acumulação, né? Não só de cabos. Você falou um negócio, eu tenho muitas experiências legais, que não é questão de seriado, porque já vi em alguns seriados passando isso. Eu tenho a mania de quando eu não quero alguma coisa, eu não jogo fora, né? Eu coloco na frente da minha casa. E aquela parada, tipo, da regra dos 10 minutos, de você colocar na frente da sua casa, 10 minutos some, é verdade. Funciona, né? Um dia desse eu coloquei um sofazinho que eu tinha aqui, que era um sofá-cama, porque eu queria um espaço pra colocar a esteira que eu comprei, né? Aí, e assim, eu sou que nem você, eu não gosto de casa cheia, eu gosto de casa clean, assim, eu gosto de andar na casa, sabe? E quando eu coloquei na frente da minha casa, velho, eu juro pra você, eu fui lá dentro, contei ali uns 10 minutinhos, quando eu voltei, cadê o sofá? Foi-se. Sem sombra, né? Tipo, nem a marca do sofá no chão tinha mais. Você nem vê, velho. Isso já aconteceu já com máquina de lavar, com fogão, entendeu? Porque eu sou assim, mano, que estragou, aí eu não jogo fora, né? Eu deixo na frente de casa e alguém quiser, né? Tem esse pessoal que gosta de consertar coisa e eu deixo, o pessoal vai. Tem uma frase, como é que é? Cara, como é que era? O lixo de um homem é o tesouro do outro. Um negócio assim, você já ouviu essa? Sim, sim. E assim, realmente, cara, eu acho muito da hora. E é algo que eu acho legal incentivar, que a gente não tem aqui tanto no Brasil. Eu sei que em outros lugares você é mais popular isso. Cara, às vezes você não quer uma coisa que tá com defeitinho, coloca na frente da sua casa, entendeu? Mas não vai colocar também lixo lá pros outros, né? Mas eu falo assim, tipo assim, o sofá, que às vezes ele tá com aquela mancadinha, saca? Você já quer comprar outro, bota lá que pra você não pode servir, mas pra alguém pode ser valioso. Eu já me dei muito mal com esse negócio de sofá ganhado, viu? Foi? Um amigo nosso falou assim, ó, eu tenho um sofazinho de 2 lugares aqui que eu acho que vai ficar perfeito aí nesse teu quarto. Eu falei, é mesmo? Tem certeza? Aí eu falei, amor, não vamos pegar esse negócio não, tá de boa a casa do jeito que tá. Aí minha esposa falou, não, vamos pegar, cavalo dado se olha os dentes. Quando chegou, cara, o sofá tava cheio de pelo de cachorro. É tenso. Com um cheiro, sacou? E a gente ainda ficou um tempo com esse troço aqui em casa, cara. E o pior, aqui eu tenho escada, né? Aí teve que subir com o sofá, escada acima. Nossa. E ainda fica... Sabe aquele troço que não entra direito nos corredores nem na porta? Que você fica dando jeitinho, 3 pra um lado, 2 pro outro, tipo manhã de videogame. Eu sei. Aí tem que girar de um lado, aí você tem que ver de um lado que consegue fazer tipo uma dobradura, né? Exato. Cara, é um quebra-cabeça você conseguir colocar o sofá no quarto. E aí, a gente conseguiu botar o bendito sofá. Passou um tempo, a minha esposa caiu na real, viu que aquilo dali era mó furada.
Adivinha quem teve que desfazer o quebra-cabeça e descer o sofá escada abaixo? Você. Claro. Marido tá aí pra isso, né? E esse negócio de cachorro, assim, ó, o pessoal que não tem cachorro, não adianta achar que você não vai ter pelo em casa. Eu comprei um aspirador, né? Aí ajuda pra caramba, entendeu? Porque eu aspiro. Agora, se você vai ter cachorro, você vai ter trabalho, cara. Não adianta achar que... Porque tem aquela galera que fala assim, nossa, eu quero um pet. Aí tu vai na casa da pessoa, tá só a porcaria, né, a casa, né? Porque você vai ter que acordar todo dia pra lavar a área. Se você vai ter que lavar 1 ou 2 vezes por dia, dependendo do jeito que você... Do tamanho do tolete do cachorro, né? Exatamente. Não, velho, não tem essa coisa. Eu já comprei já sabendo disso, entendeu? Mas vai ter que aspirar a casa, vai ter que limpar a casa todo dia, não adianta. É o preço que você tem pra ter uma boa companhia, né, de um cachorro. E com esse aviso aí do Igor, cara, eu já falo, sobe a música. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Vera Cruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje falaremos sobre escravidão no Brasil. Vem com a gente nesse papo difícil de desenrolar. Igor, nós temos aqui nossa sessão de jabá e comentários. Aqui a gente faz uma autopromoção, né, cara? Toda semana a gente tenta falar aí pra vocês comprar uma caneca. E tá difícil, hein? Vamos comprar caneca aí, minha gente. Já tô pensando em montar uma loja de canecas com as novas ideias que estão por vir aí, viu? Porque as canecas do Sem Gravidade vão dominar o mundo, Léo. E eu não penso nem só em caneca, eu fico pensando assim, cara, e se a gente vendesse podcast por 50 centavos cada um, hã? Aí começa a lucrar. Pois é, mas relaxa, a gente não vai vender o podcast por 50 centavos, não. Seus 50 centavos estão salvos, por enquanto. Por hora, né? Porque, cara, ó, gente, ó, vou ser sincerão aqui com vocês. O negócio aqui é capitalismo na veia, velho. E o capitalismo é maravilhoso, né? Exatamente por causa disso. Porque é você oferecer um serviço, né? E receber alguma coisa em troca. Ó, mas pra pensar aí. A gente não vai cobrar, não, mas 50 centavos é barato pela diversão que vocês estão tendo aqui, né, não? Não é não? Daqui a pouco o ouvinte vai olhar assim, meu Deus, deixa eu ver se tá cobrando alguma coisa aqui. Não, verifica aí a carteira pra ver se não sumiu 50 centavos. A nossa cobrança é sem fio, né? O negócio a gente falou aqui já bateu no bolso. Mas é de fato isso. E os nossos planos nossos planos vindouros aí, tem muitas novidades, né? Que vão chegar aí pros nossos ouvintes. E eu tenho certeza que eles vão gostar pra caramba. Ah, sim, não, vai ser bom demais, cara. O que tá vindo aí. O pessoal tá achando que a gente tá aqui só no podcast pro resto da vida. Vai achando, minha gente. A gente tem muita coisa cozinhando aí. E vocês vão gostar. Mas, ó, Igor, o episódio passado foi muito bem, cara. Ótima performance. O Felipe Folgose, né? Teve aí com a gente, falando dos quadrinhos dele. Cara, o papo foi gostoso demais. Eu gostei de ter gravado. Pra mim foi diversão, né? E teve a Fátima lá, a Fátima Vox Oficial lá no YouTube, né, cara? Que ela largou um comentário lá pra gente, como de costume. Muito obrigado, viu, Fátima? E ela fala assim, live bacana. Os livros dele, cheguei a ler e gostei. Só não tem o novo ainda. O canal dele é excelente, faz mais de 1 ano que acompanho aqui no YouTube. Pois é. Você sabia dessa que o Felipe também tem um canal lá no YouTube? Sim, inclusive já dei uma olhada já em alguns vídeos dele. Não só nos vídeos dele, mas das entrevistas que ele fazia aí na divulgação aí do Ômega. E eu já fiz meu suporte lá na campanha. Tô ansiosíssimo pra chegarem os gibis aqui em casa, né, cara? Porque assim, cara, fazem tantas décadas que eu consumo
consumem esse tipo de mídia e pra mim já é raro, né, achar alguma coisa que realmente empolgue. Não, isso aí eu tenho certeza. O seu critério é altíssimo, Léo. Vamos admitir. Mas é aquela coisa, cara, depois de um tempo dá a impressão de que você já leu aquela história, entendeu? Fica difícil achar alguma coisa nova. Eu tenho essa impressão com os animes. Por isso que eu gosto tanto de animes que diversificam nessa questão do protagonismo. Eu não gosto de perceber o Goku em qualquer protagonista de anime, entende? É. Quando eu percebo que é uma aspiração do Goku e já fecho, não quero. É o clone, né? Copia e cola. Exatamente. É tipo, pra anime você tem o kit básico, né? É protagonista brabo, que é ingênuo e grita por qualquer coisa. Pronto, é protótipo de Goku. Sim. Por isso que eu gosto um pouco, que eu gosto do Luffy, que eu acho que o Luffy, ele faz uma curva nisso aí, né? Que tá certo que ele é o burrão, que nem meio assim o Goku também é, mas ele tem uma expertise em algumas questões, e eu gosto de um que você não vai gostar, né? Mas é uma provocação mesmo, que é do Midoriya, né? O Deku do Boku no Hero. Ah, tá, o chorão. Exatamente. Pois é. Fui com a cara daquele bicho. Porque eu acho que dá uma mudada, entendeu? Tem que diversificar. Senão fica todo mundo meio Goku, meio Naruto e... Eu até tava comentando no Twitter um dia desses, alguém falou lá e eu falei mais ou menos assim, né? Que eu realmente não gosto de personagem chorão demais, tipo Shinji, que é depressivo demais, entendeu? De Evangelion. Ou então aquele lá de Demon Slayer, que eu esqueci o nome dele agora, Tojiro, também chora a cada 30 segundos. E tem esse aí de Boku no Hero, cara, que eu fui tentar ler o negócio, a cada 2 páginas que eu virava, tava lá o cara chorando de novo. Não, o Midoriya, ele é muito chorão mesmo. Mas eu gosto. Mas assim, é aquele gostar, como eu falei, né? Eu gosto de ver a diversidade. Mas o que eu gosto mesmo, de verdade, numa história, é ver a curva do personagem, entendeu? Por exemplo, se pega um cara desses aí chorão e no fim do anime ele faz uma curva, uma evolução ali e ele fica brabo, entendeu? Para de chorar e vai resolver os problemas do mundo, aí eu acho maneiro, entendeu? Inclusive melhor. Eu acho que quanto pior o personagem for e ele conseguir fazer uma curva e ficar maneiro no final, eu acho doido, mas se não, eu já fujo. Olha, eu nessa questão, aí foi até um ponto que eu, na verdade, que eu nem discordo do Felipe Fogosi e nem de você, necessariamente, mas é porque eu também gosto um pouco de drama, porque no caso do Felipe, eu concordo muito com ele quando ele falou bem assim, que ele não gosta de história niilista, e realmente história niilista que eu falo no sentido mais abrangente do niilismo, né, no sentido popular, que é você não ter sentido. Uhum. Aí eu realmente... Tem um anime, velho, que é muito assim, agora eu não vou lembrar disso, mas você deve lembrar que o pessoal ganha umas roupas pretas e tem aliens, né? Monstros que descem, eles conseguem combater com essas roupas pretas deles. Sei, Guts. Aquele dali é um mal-estar do caramba até o final, entendeu? E realmente aquele mangá ali eu não gostei. Por mais que eu vibrei até a parte final, mas eu não gostei, porque realmente é niilista, eu não tenho sentido. Mas eu gosto de drama, entendeu? Eu gosto quando às vezes o principal não consegue, que nem Senhor dos Anéis, quando o Frodo ele chega na Montanha da Perdição e você vê ele como herói e ele pega o anel pra ele. Eu lembro quando eu era mais novo, aquilo me incomodou muito, cara. Muito. Só que aí depois você vai entender que ele tá falando sobre a questão da maldade humana, etc, né, etc. Tem um tom mais profundo. Mas olha só, agora tá na hora da gente gerenciar o tempo aqui, cara, que eu esqueci de ser capitalista. Por um instantinho aqui a conversa tava boa demais. Então, minha gente, vai lá pro Twitter e segue o @LeoSemGravidade e também o Sem Gravidade _PC. Também nos siga através dos perfis no Instagram, @ProfIgorPH, @LeoSemGravidade, @SemGravidadePodcast. Nós temos também o nosso Facebook, facebook.com/SemGravidadePodcast. E o nosso YouTube, youtube.com/SemGravidadePodcast. As rádios, toda quarta, lá na Trois FM, às 8 da noite, e no dia seguinte, às 8 da manhã, a TroisFM.com, e também na ShockwaveRadio.com. Nós estamos lá toda quinta-feira, às 16 horas, não percam. E venha se deliciar com uma bebida saborosa. Nós estamos vendendo uma bebida, mas o recipiente de você armazenar ela, que é a nossa caneca do Sem Gravidade, através da loja virtual estampei.com.br
R barra sem gravidade. Cara, a gente tem que dar um jeito de dar uma jequiti, sabe, jogar umas estratégias jequiti aqui no programa, fazer umas mensagens subliminares, sabe qual é? Durante o programa inteiro fazer um... Caneca, assim, né? Não? Cobre caneca! Fazer que nem o Smeagol, né? Mas é isso aí, Igor. O que a gente faz agora, cara? Sobe a música. Igor, hoje o tema tá pesado, cara, mas a gente vai dar aqui a leveza do sem gravidade, né? Hoje a gente vai falar aí de um dos piores períodos não só do Brasil, mas também da humanidade. Porque não só de coisa boa vive a nossa alma, né? A gente tem que ficar de olho ali também na parte mais tenebrosa pra gente se desviar, não é verdade? Certo. Hoje eu vou falar sobre a escravidão brasileira, né? Suas divisões, seu funcionamento e também não falar só da tragédia, mas como as propostas, né, dos abolicionistas do século XIX, que inclusive eles eram grandes gênios da época. Isso mesmo, e hoje a gente tem muito pano pra manga, cara, então vamos começar logo de cara, vamos falar logo do surgimento dessa prática, né, cara, que não é uma coisa que veio do século XV, não foram os portugueses que inventaram a escravidão, né, e tem muita história nessa prática aí, e aí, por onde você diria que a gente começa? Se a gente for falar sobre escravidão de uma maneira geral, ela existe desde o momento que o homem, ele entendia a questão da propriedade privada, né? Só que aí, em algum momento, as coisas, elas deixam de serem só as coisas de propriedade e acabam se tornando vidas. Mas, assim, o que acontece? A escravidão, até o século XIV, vamos colocar assim, século XIV não, vamos colocar até o século XV, ela era mais uma escravidão expansionista, né? Você tem as guerras, aí você vai expandir seu território, você domina um povo e aquele povo se torna escravo. Foi assim no Império Romano, era assim no passado, né? No período clássico, e é assim durante muito tempo, né? Inclusive, até no continente africano você tinha essas guerras expansionistas entre tribos, entre povos, que um dominando o outro, os outros se tornavam escravos, né? Sim, uma coisa interessante que é bom a gente pontuar é justamente essa diferença que você está trazendo aí, que antes você tinha essa visão mais justamente expansionista, né? Ganhei a guerra, agora você é meio escravo. Só que a grande diferença que existiu ali no século XV e nos séculos posteriores, com o expandimento da escravidão pelos portugueses, pelos ingleses, pelos espanhóis, foi justamente a industrialização do negócio, né? Porque antes, enquanto você tinha ali uma coisa mais pontual, duas tribos entraram em guerra, uma ganhou da outra e a outra virou escrava da uma, aqui você tem a escravidão aplicada como comércio. Então, você tinha ali o alvo principal, que eram os escravos africanos, né? E os europeus vinham já com a ideia de negociar com os próprios povos daquela região para conseguir escravos. Exatamente, porque ali você tinha a África em si, né, os povos ali originários, eles tinham muitas guerras entre eles, o que não é diferente em qualquer outro tipo de nação da mesma época, né, nem dentre os povos indígenas, nem dentre outros, né. Você tem um domínio, aí dependendo do tipo de guerra, né, isso falando dentro de uma estrutura da guerra, ou você mata os machos e toma os filhos e as mulheres, ou você torna esses machos escravos. Normalmente é assim que se funciona em guerra. Não hoje em dia, acreditamos que não hoje em dia, porque a gente teve, depois que você inventou uma arma, que com uma arma você consegue matar milhões de pessoas, você tem um outro funcionamento de guerra, mas até aquele período era assim que se funcionava. E é interessante que isso daí faz um link direto para outros episódios que a gente gravou, né? Por exemplo, faz um link com o episódio Jesus segundo o Islã, que a gente fala de islamismo, que uma das diretrizes que estão ali no livro sagrado deles é justamente com ordenações, como eu posso falar? Existe a escravidão dentro dos livros sagrados deles, né? A forma como deveria proceder e tudo mais. E era uma prática muito comum já daqueles povos ali da África nortenha, né? Ali do Saara para cima, que eram os povos muçulmanos, né? Já existia a prática escrava tanto nos povos muçulmanos quanto os egípcios. Então o negócio é velho, cara. Não é de hoje não.
não. Só que assim, o que acontece é porque naquelas por mais que você teve alguma tipificação de povos, não deu lugar da história, né? Isso é fato. Agora, naquela época, você não era tão tipificado, né? O escravo, ele era como se fosse um agente dentro da sociedade, certo? Independente do lugar onde você vinha, se você era feito escravo, você era um escravo, e não por algo de natureza, né? De você olhar por causa da sua origem, que essa é uma das grandes diferenças. É verdade. Por mais que você tem, sim, na história antiga, alguns lugares que aconteceu isso, mas nada como comparado com os 400 anos que vão acontecer na América Latina e principalmente no Brasil, né? Porque pelos registros, isso se explica um pouco também por causa da nossa relação com o trabalho. Fomos um dos países que mais, se não o que mais importou escravos, um dos mais que, né? Acredita-se que fomos os que mais importamos escravos. Isso também se dá por causa da nossa relação com o trabalho, né? Principalmente os portugueses, que a ideia é que o trabalho ele não era um ofício digno, que não é comum na história, alguns povos vão pensar assim, mas é um pouco diferente do que se pensava nos Estados Unidos. Não que não houvesse escravidão nos Estados Unidos, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que como você tem uma ética de trabalho, a relação nos Estados Unidos é diferente da relação que ocorre anteriormente no Brasil. Eu acho que o único paralelo que dá pra você traçar assim, mas de forma muito vaga, nunca vou falar que é a mesma coisa, porque os números são absurdos, entendeu? Mas o único paralelo que dá pra você traçar mais ou menos são com os eslavos, né? Inclusive, a palavra slave do inglês, ele deriva de slav, ou até mesmo do grego, que é escravos, alguma coisa assim, mas na Idade Moderna vem mesmo de eslav, né? Que os eslavos eram tidos como escravos de requinte, entendeu? Era tipo o escravo classe A, porque era um povo muito duro, porque vinha ali do leste asiático, né? Que é frio, que é difícil de viver, essas coisas não crescem. Então, os escravos eslavos, eles eram fortes e tinham uma atitude boa com a vida, entendeu? Tipo, a vida deles já era dura, então ser escravo era só mais uma dureza que aparecia no caminho. É porque assim, o que acontece? Quando a gente vai falar sobre a escravidão negra, né? A escravidão afro-brasileira, assim a gente pode colocar, o problema é que ela teve várias etapas, né? A primeira etapa da escravidão, porque os primeiros escravizados no Brasil não foram os africanos, os primeiros escravizados foram os índios. Só que com os índios você tinha uma questão que a organização social dos indígenas é totalmente diferente da organização social europeia, né? E inclusive também a parte da organização social africana, principalmente do norte da África, que você já tinha o contato com as civilizações que tentavam produzir e estocar. Já os indígenas, eles não tinham essa... Vamos lembrar, pessoal, que isso é importante, que a gente está falando de período pré-revolução industrial, tá? Porque quando a gente tem que se situar na história, a gente tá falando já de criação de máquinas no mundo. Porque muitas vezes quando a gente vai pensar aqui na chegada dos portugueses ao Brasil, seja na ideia de descobrimento, seja na ideia de chegada dos portugueses dentro do território, você tem que lembrar que a gente não está falando de um período onde as pessoas elas não tinham contato com tecnologia. Pelo contrário, você está começando contato com tecnologia. E tecnologia de produção que vai começar a ocorrer ali na Europa. E os indígenas, eles tinham total desconhecimento dessa ideia de produção em massa, de produção de lavoura, de produção de você fazer mineração. Os indígenas, eles não tinham nem a ideia inicial de falar, isso aqui é meu, isso aqui é seu e tal. E eu não tô falando que é um povo ignorante, tô falando o seguinte, o modo de vida deles é totalmente diferente do modo de vida dentro das civilizações do Oriente Médio, da Europa, e ali na África, no norte da África, já tinha essa ideia de produção. Então os indígenas, eles não serviam nesse sentido para o trabalho escravo, porque eles não entendiam que eles tinham que produzir e estocar. Então, os africanos, eles vêm como mão de obra especializada, porque, principalmente no norte da África, eles já dominavam a mineração, principalmente as mulheres, né? Dominavam a mineração e dominavam a agricultura. Então, eles já vêm com essa ideia de mão de obra especializada para substituição dos povos indígenas. Uhum. E os indígenas, principalmente desse lado de cá, né, do lado, vamos dizer, brasileiro, eles eram um povo, não todos, né? Mas pelo menos os primeiros que os portugueses encontraram teoricamente mais dóceis, só que a vida deles
deles, cara, em comparação com o resto do mundo, era meio vida boa, né? Porque as terras daqui, elas eram muito férteis, então era fácil você achar comida. Então, se você olhar ali pro outro lado, né, pro lado de lá da América, as coisas já não eram tão assim. Você tinha os Incas, os Maias, que eram civilizações mais sofisticadas, só que também que entravam mais em guerra, né? Eram mais guerreiras, mais engendradas. Já as do lado de cá, existiam conflitos, é claro, só que não no nível que eles encontraram com os portugueses, né? E, de novo, esse episódio aqui já linka com o episódio de Descobrimento do Brasil. Sim, você vai pegar os índios norte-americanos, ou os cajueus mesmo da América Latina, que fazem também parte do Brasil, eles são índios de guerra, né? Então, tipo assim, e não tô falando que os povos indígenas brasileiros, eles não eram, mas eles tinham mais essa questão de viver para a aldeia, de um povo vivendo pro seu povo, é como se fosse uma família vivendo pra família. Então, eram mais agricultores, né? Não tinham tanto essa questão. Aí você começa a fazer uma especialização da mão de obra através ali da economia escravocrata. Aí você começa a fazer, né, trazer os barcos negreiros, que foi a primeira grande crueldade aí, ou não que a primeira escravidão não seja, mas é isso que eu estou falando. Estou falando assim, do escravismo negro, né, que era como você trazia ali os negros da África, que eram vendidos ali no próprio continente africano, por outras tribos, para solo brasileiro. Já fazendo de novo o link com o episódio de Descobrimento do Brasil, cara, uma coisa que tem que entender. Os estados soberanos estavam nascendo naquele momento ali. Então, você tinha Portugal, que finalmente tinha se organizado como uma nação. Você tinha ali a Espanha se organizando também como nação. Você tinha a Inglaterra, que era forte, né? Se torna o Império Britânico. E todos esses, cara, estavam em franca competição. Eles queriam dominar o mundo inteiro. Cada um achava que ia dominar o mundo na frente do outro, entendeu? Inclusive o tratado lá, eu não lembro mais o nome de tratado, sei lá, Tratado de Tordesilhas, vai que é. Que dividiu o mundo no meio, né? Essa metade é sua, essa metade é minha. Cara, pense no ego dos fulanos, velho. Pra falar assim, metade do mundo é meu. E ali era competição de guerra, competição econômica. Vale lembrar que, eu não vou lembrar se é nesse período exatamente, salvo engano, não lembro se era no século XV ou XVI, que você começa até a contratar os piratas, né? Dando a carta do corso. E os corsários, eles começam a conseguir derrubar navegações espanholas, né, pela Inglaterra, que qualquer força aliada que você conseguisse, né, era motivo de cooptar forças ali. E é interessante a gente falar isso daí, porque é um tema muito legal. A única diferença que existe entre um corsário e um pirata é que o corsário recebeu uma carta do rei, entendeu? Falando que pode, mas assim, a prática, tanto de corsário quanto de pirata, era, avistou um navio, vamos tomar. Se ele tá com a bandeira, né, pro corsário, ele só olhava assim, não, a bandeira é de qual país? Né? Porque se for do país que eu tô representando, então eu vou deixar passar. Senão dá ruim. Mas, inclusive, a ideia exatamente de corsário era aquela também de colocar os seus próprios crimes debaixo do bolso, porque eu tenho a carta do rei aqui. Eles eram criminosos, entendeu? Muitos desses corsários, eles eram criminosos que eram caçados, entendeu? Pela marinha oficial da Inglaterra, por exemplo. E aí, de repente, cara, o rei falou, olha, é melhor trazer pro lado de cá do que ficar brigando com os caras. Os caras sabem navegar, e isso era uma competência rara, né? E eles simplesmente pegaram os caras. E, por exemplo, em 1815, eu posso estar errado, talvez 1817, os ingleses, eles queriam abolir a escravidão no mundo inteiro, né? E eles falaram pra Portugal, pra Espanha, falaram, não vai rolar mais isso. E o que eles faziam? Não tinha navio suficiente pra fiscalizar os mares do mundo inteiro, cara? Era corsário. Sim, exatamente. Foi em 1831,
aqui no Brasil, Sim. você assume essa postura também, né? Que não vai mais aceitar o comércio de escravos. Só que aí, inicialmente, foi só de palavra mesmo. Ainda 700 mil escravos ainda chegaram em solo tupiniquim, né? Através ali pra fortalecer a economia brasileira através do plantio. Ah, Igor, um exemplo legal que eu tenho, cara, você conhece a cidade de Porto de Galinhas? Já ouviu falar? Sim, já ouvi falar. As águas transparentes. Não, é lindo, eu já fui lá. E você sabe por que o nome é Porto de Galinhas? Não, diga. Então, durante esse período aí que a importação de escravos era em teoria proibida, a prática continuou no mercado negro, né? E lá nesse porto, dessa cidade, onde nasceu a cidade, né? Eles começaram a falar que tava chegando galinha, entendeu? Galinha era o codinome para escravo. Então lá era o Porto de Galinhas, era como eles chamavam os escravos que eles estavam contrabandeando da África para cá. Olha aí. E nesse ponto aí é onde você começa a coisificação do ser humano, né? Eu acho que, na verdade, desde o início da escravidão é a coisificação do ser humano, mas quando o Estado ele começa a legitimar esses atos. Obviamente que a lei de 1831 gera um passo do abolicionismo, né? Chegando ali no século XIX. Só que é interessante falar, né? Que algumas pessoas falam assim, não, mas existe essa questão e eu vou chegar nesse ponto lá na frente. Eu não quero queimar largada agora, quando eu for falar de Gilberto Freire, que eu gosto bastante, né? Mas alguns vão falar assim, não, mas não foi tão pesada a escravidão. Um dos motivos que muitas vezes você aportava no nordeste do país é exatamente porque se você chegasse um pouco mais abaixo, metade da população dentro do navio negreiro morria. E não era só de causa de morte morrida, né, vamos dizer assim, mas também de suicídio. Muitos se matavam e nessa época muitos faziam até aborto dentro do navio porque não queriam ver seus filhos nascendo como escravos. Assim, gente, não dá pra tratar a escravidão no Brasil como se tivesse sido uma coisa leve, entendeu? Ficar tentando traçar paralelo pra tentar justificar o negócio. E eu até trago um outro ponto interessante aqui, é que assim, do ponto de vista religioso, você teve ali no século XVI, no século XV, XVI, até uma tentativa de, vamos dizer assim, legalização teológica da escravidão, né? Dizendo que existiam alguns argumentos de que, vindo de cristãos, de que era tranquilo escravizar negro, porque o negro não tem alma. Não dava pra catequizar, porque, né? E assim, por falar que não tem alma, você tá dizendo que o cara é menos do que ser humano, né? Sim. Isso é interessante de se falar, tá, Léo? Isso é muito importante, ainda bem que você tocou nesse assunto. Porque assim, eu tento separar de duas formas, né? Porque, um exemplo, se a gente vai pegar todos os intérpretes brasileiros dos anos 30, todos eles eram racistas, entendeu? E eu acho engraçado, né? Porque eu tava conversando com um amigo meu que é comunista, e cara, eu converso com todo mundo, eu não tenho problema com isso, eu sou um liberal conservador, né? Não gosto de rótulos, que realmente eu não gosto, pode me chamar de ceticista político, que é o que eu sou um cético político, né? Eu sempre olho com uma certa desconfiança tudo, mas é engraçado, eu conversando com esse meu amigo, e ele falou, não, cara, mas todo mundo era racista, e eu citava um autor, ele, não, mas isso é racista, eu falava, colega, você sabe que a maioria dos autores socialistas eram mais racistas ainda, né? Você tem noção disso, porque era o espírito da época. Obviamente que você sempre tem pessoas que pensam além da sua época, né? Nós vamos falar sobre alguns deles, e uma coisa que eu quero trazer nesse episódio é falar sobre pessoas que realmente pensaram à frente da sua época. Por que isso é necessário? Porque eu penso, sabe, Léo, principalmente que a gente não pode ficar pensando muito na escravidão, a gente não pode esquecer a dor da escravidão. Isso é uma coisa que eu sempre falo, ainda mais que eu não gosto muito desse negócio de lugar de fala, nem acredito nele, mas eu acho que a gente não pode ficar muito pensando só na tragédia da escravidão. A gente não pode esquecer, é uma mácula na história do Brasil, mas temos que relembrar de algumas figuras que foram importantes e que foram esquecidas na história, certo? Uhum. Agora, quando a gente fala sobre essas questões que tá falando sobre a igreja, é muito importante tentar separar. É o que eu tento. Tem gente que não consegue, certo? Mas é muito importante a gente tentar não olhar com olhos anacrônicos, né? Porque se a gente for olhar, todo mundo ali, cara, tem um pezinho no inferno, né? Porque todo mundo ali, de alguma maneira, tentou negociar com racismo. Só que, quando eu vou pensar nos intérpretes, eu tento não pensar nisso. Agora, quando a gente vai fazer esse trabalho de analisar a escravidão, eu acho essencial pensar nisso, entendeu? O que eu tô querendo dizer?
Quando você tá falando agora, eu acho essencial falar assim, olha, você teve parte da igreja que sim, que falou que negros não tinham alma, principalmente a escravidão dos negros, porque os jesuítas, eles tinham uma certa simpatia com os indígenas, e você teve outros, independente da vertente do cristianismo, que apoiaram. Eu tento não julgar através do espírito da época, quando eu olho do outro lado. Uma coisa interessante que aconteceu também é que, ao mesmo tempo que você tinha uma vertente do cristianismo que falava isso, já no século XVI, cara, você já teve ali uns ensaios de cristãos que falavam exatamente o oposto, entende? E, no fim das contas, a gente vê que dentro do cristianismo, que tem essa ideia das ideias poderem trafegar, você pode falar de temas difíceis, né? É de onde vem a democracia liberal, que você tem free speech, né? Você coloca essas duas ideias competindo e a gente vê qual ganhou, né? Hoje a gente já vê quão horrível é a escravidão e o movimento que avassalou com a escravidão ao redor do mundo ali no século XIX teve um pezinho dos ingleses do século XVI, cara, que, como você falou, pensaram à frente do seu tempo e já falavam ali, cara, isso aqui não é legal. E existe, inclusive, um argumento aí de alguns historiadores que falam que o único motivo da Inglaterra ter bancado o fim da escravidão no mundo era basicamente comercial. Como eles tinham banido a escravidão nos territórios deles, então eles tinham que banir também nos outros para não ficarem comercialmente em desvantagem. Só que assim, eles baniram nos territórios deles primeiro, cara. Entende? E eu vou falar aqui a minha visão como cientista social. Isso é questão de método, tá? Queridos ouvintes, eu vou tentar não complicar. Tem duas maneiras de você olhar a história. Tem uma maneira, já falei isso várias vezes em outros programas, tem uma maneira de você olhar a partir da teoria das ideias, que você acha que as ideias vão moldando o mundo, a cultura e a economia. E tem o outro lado que você acredita que o materialismo, né, o mundo material e os recursos materiais, a economia, o capital, ele molda o mundo. Essa análise que você falou é uma análise puramente materialista, né? E isso aí, inclusive, nossos livros didáticos estão cheios disso. Mas perceba, eu não tô falando que os professores pensam assim, mas tô falando que a análise brasileira é muito cheia desse materialismo, de achar que a Inglaterra fez simplesmente por questões econômicas. Eu penso diferente, cara. Eu penso que existia um ideal liberal que nasce, primeiro, na Idade Média Baixa, né? Ali na época do vassalorismo, dos suzeranos e tal, que vai crescendo no iluminismo, que vai crescendo antes do iluminismo no Renascimento, que são essas ideias de autonomia e que um dia essas ideias, depois de 5 séculos, elas não vão mais aceitar o ser humano, né, se todos nós somos iguais, porque existem pessoas desiguais. É a grande contradição que se dá no século XIX, que tanto política, quanto religiosa, quanto econômica, mas tudo começa na ideia principal que todos nós somos iguais. E eu acho que essa ideia vai ser a força motriz que vai levar depois o abolicionismo e os movimentos sociais do século XIX, século XX. No Brasil, a gente teve muitos personagens importantes ao longo desses séculos todos, né, cara? Você se importa se eu trouxer o primeiro? Pode ir. Eu queria trazer um cara infame pra caramba, acho que você já sabe quem é. Diga. Não sou nem um pouquinho fã desse fulano, bicho. E, cara, eu fico de boca aberta como tem tanta gente que enaltece ele ainda, sabe? Zumbi dos Palmares. Cara, assim, quando você vai olhar pra biografia do fulano, hoje você tem até um dia aqui no Brasil, que acho que é o Dia da Consciência Negra, que eles relembram o tal do zumbi, né? Só que quando você vai ver a vida do cara, assim, em primeiro lugar, ele não era anti-abolicionista de jeito nenhum. Ele entendia que escravidão tava de boa, entendeu? Inclusive, ele tinha escravos. O cara, ele morreu porque ele fazia competição com os portugueses. Os portugueses eram mais poderosos, entende? Mas, assim, não é porque o cara defendia ideias superiores ou
uma melhor forma de vida pros negros. O cara tava mais interessado era no dele, entende? É porque até na época que ele nasceu, você não tinha esses ideais liberais republicanos, né, correndo pelo Brasil. Não é essa a ideia. E, na verdade, os africanos, né, eu posso falar os afro-brasileiros, daqueles que chegaram, mas sempre estavam chegando escravo, então eram africanos, eles tinham mais ideias de monarquia, de reis, rainhas, sobre o povo e tal. O que eu penso sobre toda essa questão, né, e vai lembrar que eu tento o máximo sempre ser um intelectual inorgânico, né, eu tento não me basear por pautas políticas, eu tento sempre fazer uma análise da realidade. Eu realmente, eu concordo que eu acho que Zumbi ele não é um exemplo de republicanismo, né? Tanto que eu acredito que no Dia da Consciência Negra a gente tinha que louvar outras pessoas como Luiz Gama, né? Como José do Patrocínio, como, pra mim, o grande, fabuloso André Rebouças, né? E para fora daqueles que tinham a etnia negra, né? Joaquim Nabuco, que esses caras, eles tinham um projeto de Brasil, entendeu? E isso é muito importante de se dizer. Eles tinham um projeto republicano de Brasil, que não é o caso de Zumbi. Agora, do outro ponto de vista, eu penso que realmente eles provam uma grande questão, que o negro, ele não queria ser escravizado, porque, pasmem, existem pessoas que acreditavam realmente que, e ainda tem pessoas que acreditam que realmente o negro, ele tinha uma ocupação amistosa. Eu concordo que o negro, ele tinha uma... Não, peraí, tem gente que fala que o negro tava de boa, tipo, quero ser escravo, assim pra isso? Tem, cara, mas eu vou explicar por quê. Por quê? É porque existe um grande escritor brasileiro, que inclusive eu amo de paixão a obra dele, que é o Gilberto Freire. Não só ele, mas aí eu vou chegar mais à frente e falar sobre isso. Ele vai falar sobre a flexibilidade da Casa Grande e da Senzala. E nessa questão de flexibilidade, ele não tá errado. Só que aí tem alguns intérpretes, alguns escritores que levam além, que tentam amenizar, né, a questão da escravidão no Brasil, como se o negro tivesse uma posição, alguns negros estivessem em posição confortáveis. Isso é meio complicado, porque você vê os caras se matando, né? Suicídio por causa da escravidão, outros tentando por tudo, sempre. Alguns escravos, eles faziam comunidades, grupos, na tentativa de conseguir agariar dinheiro para libertar outros. E então, nesse sentido, eu acho que o Quilombo, ele se mostra como um grito de liberdade, não de liberdade republicana, como a gente entende hoje em dia, de todo mundo livre, entendeu? Mas um grito de liberdade no sentido assim, cara, eu não quero ser escravo, entendeu? Não é um lugar legal, né? Eu não tô ali a passeio. Não é como se fosse isso. Então, nesse sentido, eu acho que o Quilombo, ele se mostra como resistência, como luta e tal. O que eu discordo é achar também que Zumbi tinha ideais republicanos. Aí realmente não tinham. Aí é uma leitura errada da história. E é até interessante esse gancho que você puxou aí, cara, de como funcionava ali, principalmente no Segundo Reinado, que é, né, no Segundo Reinado, a questão que era debaixo de Dom Pedro II, a questão da escravidão no Brasil, que era muito diferente da escravidão americana, por exemplo, que os escravos, eles não podiam ter posses, já que no Brasil eles podiam, né? E nesse tópico que você apontou aí, que eles podiam se juntar e comprar as cartas de alforria uns dos outros, e a partir daquele ponto, cara, olha a ironia, eles podiam, inclusive, comprar outros escravos. Sim, só que aí que tá o grande X da questão, né? Você sempre tava à mercê ali do senhor de engenho. Porque por mais que você tivesse o dinheiro, é aquela questão que eu tava falando, né, da coisificação. O escravo, ele não era um ser humano, né, um indivíduo, cidadão, portador de direitos. Se o senhor de engenho não quisesse vender, ele não vendia, né? Você podia ter o dinheiro do mundo que você quisesse, não é como se você, entendeu, comprasse os direitos dele. Mas se ele não quisesse vender, ele não venderia aí. Aí entra a parte do meu primeiro personagem, que eu queria falar, que é o Luiz Gama, né? Luiz Gama, ele foi um filho de português com uma filha de uma escrava liberta. O pai dele vendeu ele pra escravidão, pasme, e tem um poema dele que é muito bonito, que ele fala assim, eu vou ocultar o nome do meu pai, que ele podia explanar o pai dele no poema, né? Quem é o pai dele que vendeu ele pra escravidão, mas ele ocultou, ele conseguiu se comprar, né? Ele comprou a sua alforria e aprendeu a ler aos 17 anos com um estudante de direito, e sempre por visitar a biblioteca, ele foi um autodidata. Ele aprendeu poesia,
lia e depois aprendeu a advogar sozinho. E o que ele faz? Ele foi um dos primeiros abolicionistas brasileiros de grande renome. Dizem que ele que vai começar esse grande movimento que depois vai culminar na abolição, né? Porque ele sozinho, é estimado que ele libertou 500 escravos, sozinho, advogando, né? Caramba. Porque se lembra a lei que você falou, de 1831, que é proibido no Brasil que se trafique, né? Que se importe escravos, né? Que faça esse comércio de escravos. Então, depois disso, 700 mil escravos chegaram no Brasil. E esses 700 mil escravos, eles não podiam ser considerados escravos, eles chegaram ilegalmente. Então, sabendo dessa lei, ele chamava essa lei, tentava estudar o histórico do escravo e conseguia libertar ele através da justiça. Isso é um ponto muito interessante pra gente falar, que ali em 1831 teve essa lei por pressão da Inglaterra, né? E aqui no Brasil, a Inglaterra, na verdade, pressionava para que se abolisse de vez, né, de forma definitiva a escravidão, porém, eles temiam duas coisas aqui no Brasil. Um, que fosse igual no Haiti, que tivesse uma revolta dos escravos e, né, tivesse um morticínio generalizado, ou dois, que houvesse uma guerra civil como houve na América, nos Estados Unidos. Então, o imperador, tentando evitar tanto uma quanto a outra, ele falou, então vamos fazer aqui no Brasil de forma gradual. E a primeira lei que foi aprovada pelo Senado brasileiro para acabar com a escravidão foi justamente essa. A partir de hoje, todos os escravos que chegarem aqui no Brasil vindos da África são automaticamente livres. E a gente teve outras leis também, por exemplo, a lei Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz foi o ministro da Justiça de Dom Pedro II em 1850, posso estar enganado. E essa foi justamente a lei que proibia, né, a importação da África. Foi o nome da lei que se deu, Lei Eusébio de Queiroz. Exatamente. Só pontuar duas leis anteriores, que elas vão ser importantes daquilo que eu vou discutir aqui junto com o Léo mais à frente, que a lei de 1837, que ela proibia, tá, a educação para negros, isso é importante pontuar, tá? E também em 1850 é a lei que os negros não podiam ser proprietários de terra. E a lei proibia os negros a educação, né? A lei de 1837 e depois de 1850, junto com a lei de Eusébio de Queiroz, também proibia, não a lei de Eusébio de Queiroz, né? Mas em 1850 se proibia que eles tivessem propriedade privada. Propriedades, né? Terras, nesse caso. Agora, uma coisa interessante aí também, cara, que tiveram mais duas leis que foram antes da completa banição da escravatura, que foram em direção a banir, né? Uma delas foi a lei de 1871, a lei do ventre livre, e essa, Igor, você sabia que essa lei era pra ser aprovada em 1867, cara? Só que o problema é que a gente entrou em guerra com o Paraguai, né? Aí não dava pra fazer nada, os paraguaios atrapalharam um pouquinho a gente aí, cara. Exatamente, né? Que era a lei do ventre livre, que, no caso, o Estado, você tinha que libertar quando o menino nascesse. Aí, nesse caso, se você libertasse o escravo, o governo ia pagar a indenização pra você, e o senhor, o dono do escravo, ele tinha que sustentar o menino até os 6 anos de idade. Caso ele não libertasse, ele podia ficar com o rapaz até os 20 anos, né? Depois disso, ele era liberto. Uhum. E a gente teve mais uma lei aí, que essa eu não peguei a data, mas que foi a lei do sexagenário, que aos 60 anos de idade os negros se tornavam livres, né? Exatamente, foi a lei de 1885, né? A lei do sexagenário. Só que essa lei não faz muito sentido, né? Tá certo que todo mundo que já estudou um pouco sobre ela fala sobre isso, é só importante pontuar, porque os escravos normalmente eles não chegavam até os 60 anos de idade. E quando ele chegava até os 60 anos de idade, normalmente ele era uma despesa pro senhor, né? Então, praticamente o segundo reinado, ele tava, na verdade, aliviando ali pros donos de escravo. Ah, olha aí, dessa eu não sabia. Porque o escravo com 60 anos, ele não dá mais lucro, né? Ele dá prejuízo. E aqueles que não chegavam, e quando chegava, praticamente você tava tirando o ônus de continuar custeando aquele escravo. Era tipo uma forma de se livrar de uma despesa, então, né, cara? Que tristeza, bicho. Exatamente. Só que aí você começa algumas movimentações, né? Vai lembrar que o Dom Pedro II, ele já tava, nessa época, já tava enfermo, né? Muitos dizem que até ele recebeu a bênção antes de morrer. Nossa. Mas não morreu. Bateu na trave.
você tinha a princesa Isabel como regente no país. E ela tinha, sim, uma vontade política, era abolicionista, né? E andava com abolicionistas. Tem aquele relato do baile onde ela dança com André Rebouças, né? André Rebouças, ele pra mim, é um dos maiores nomes do abolicionismo negro. Eu digo negro, ele sendo negro no país. E tem um baile que ela dança com ele, né? E choca toda a sociedade ali da época. Tem um quadro famoso que eles pintaram isso, não é? Acredito que sim. Eu não vou lembrar agora quem foi que pintou, mas eu sei que tem esse quadro. Exatamente. O que é mais importante falar aqui nesse processo de abolição no Brasil o maior desejo dos abolicionistas ali, principalmente do André Rebouças, não só dele, depois você vai ter o grande discurso de Joaquim Nabuco sobre isso, é que eles queriam transformar. Ele escreve um livro sobre reforma agrária, e não é a reforma agrária dos bolcheviques, tá? É a reforma agrária no sentido que os negros eles precisam se transformarem em pequenos burgueses, porque André Rebouças ele era um liberal, tá? Ele era ligado à monarquia, a maioria deles eram ligados, né, à monarquia, e ele entendia que a partir do momento que você tivesse a abolição da escravatura, você tinha que tornar o negro em um pequeno proprietário, trazer educação e propriedade para ele, para que assim ele consiga participar dentro de uma sociedade burguesa, que é a sociedade liberal, com uma capacidade mínima de conseguir ali concorrer com os demais. Essa era a ideia inicial, tanto dele quanto depois quando Joaquim Nabuco vai discursar sobre isso também, essa ideia de para você que você não tivesse uma contradição. E esse foi o maior dos problemas depois que baniu a escravidão aqui no Brasil, né? É interessante a gente falar a data, foi 13 de maio de 1888 que se assinou a Lei Áurea, só que isso não acabou com todos os problemas, cara, porque 400 anos de escravidão é um problema que não dá pra resolver só com uma canetada, né? Não, e pra mim, todo esse processo se encerra porque era o que eles queriam, né, os abolicionistas, mas tudo isso se encerra porque você vai entender que a princesa Isabel, ela deu um grande prejuízo. Obviamente que eu concordo também que a princesa Isabel, ela é muito importante, né, muito importante. Ela vem com uma assinatura de um processo longo, né, um processo da Inglaterra, de forças liberais, querendo entender, se somos todos iguais, por que temos desiguais entre nós? E ela, ali nesse fim desse processo, ela vai lá e assina, que também é um ato de coragem, não pode dizer que não foi, e quando ela assina, você entende que ela prejudicou muita gente. Somente no Nordeste, você não tem mais como você trazer escravos de fora, então você trabalhava muito com os escravos dentro do Brasil, e muitas pessoas construíram riquezas através da posse dos escravos, entendeu? Uhum. Você ter escravos negros era uma forma de capital. Então, naquele momento que ela assina, fala, todo homem negro é livre. E a partir desse momento, as pessoas que tinham ali a posse de escravos, eles não tinham restituição do valor. Então você imagina qual foi o choque nessa galera, entendeu? Obviamente que eu acho maravilhoso, tem que se lascar mesmo. Mas assim, você entende qual foi o choque ali. Então aí você começa o planejamento do golpe militar, né? Com apoio de todos esses senhores de escravos que agora não são mais. Foi o quê? 2 ou 3 anos depois teve o golpe militar, né? Exatamente. E ali, depois do golpe militar, você acaba... E aí agora é minha opinião, tá? Pra mim você acabou com um projeto de nação. Depois desse golpe militar, eu acho que o Brasil, até hoje, a gente meio que se perdeu historicamente e a gente vai andando de crise em crise desde 100 anos, porque o nosso elo, não sou monarquista, não defendo uma monarquia, só pra deixar claro, sou republicano mesmo, só que eu entendo que o caminhar da história ele não pode ter cortes. E quando você corta totalmente com uma tradição que você tem dentro da sociedade, absolutamente, esse corte ele vai trazer traumas. E eu acho que, pra mim, esse é o grande lapso brasileiro
brasileiro, tá? Quando você teve o golpe que tirou a coroa do Brasil. E nesse momento, todo esse planejamento de tornar o negro um pequeno burguês, de você ter ali uma participação, que vale lembrar, pessoal, isso é muito importante dizer, tá? O trabalho escravo, ele foi uma força motriz no Brasil durante muito tempo, sabe? A gente não tá falando de poucas pessoas, né? A gente tá falando só de 1831, você já tinha 700 mil africanos que foram trazidos, né, do continente. Exatamente, entendeu? Então, aí você teve o primeiro lapso, porque já na República da Espada, você simplesmente esquece dos negros. E ali você lembra que você começa um processo de pensamentos eugênicos, entendeu? Você tem as leis de vadiagem, porque é engraçado do ponto se não fosse trágico, né? Porque você libera os negros não têm propriedade, não tem pra onde ir, não tem onde dormir, certo? Eles vão se amontoar nas periferias das cidades e não pode ficar na rua, porque tem a lei da vadiagem. E se você for capoeira, moleque, você tá na prisão. Então foi um processo mais de exclusão mesmo, né? E você tinha ainda a contrapartida, né, cara? Porque assim, você acaba com a escravidão, o mercado vai ter que dar um jeito. Ele vai ter que achar um substituto ali pra mão de obra. Como você tinha agora concorrência, né? Você não podia mais não pagar um salário, você tinha que pagar um salário. O dono da fazenda, ele olhava pra um lado e ele via os negros, né, que eram iletrados, que não tinham skills, não tinham habilidades. E você olhava pro outro lado, uma pancada de imigrante italiano chegando, cara. E eles eram já mais gabaritados principalmente com o sul do Brasil, eles trabalharam muito com vinhas, né? E eles já traziam essa bagagem lá da Europa. Então, a competição era óbvio o resultado. Eu acredito, não acredito, né? É posto que é isso mesmo, que não foi só uma questão de mercadológica. Tem a questão mercadológica, porque quem vai falar isso também é Darcy Ribeiro, né? Que não tinha como você disputar com os negros, né? Não tinha como disputar com portugueses, italianos e espanhóis, porque eles já vinham. Vale lembrar, pessoal, lembra que o processo de Revolução Industrial começa há 5 séculos lá na Europa. Esses pessoal já estavam preparados para uma economia liberal, uma economia de produção, e eles educados dentro dessa economia de produção, e eles vêm para o Brasil. Só que aí o que acontece? No final do século XIX, você vem com as primeiras experiências eugênicas. Você vai tentar racionalizar a escravidão, né? Aí você começa a entendimento de raças, aquilo que a gente vai entender como darwinismo social. Darwinismo social, ele é uma junção do darwinismo, né, da evolução das espécies, com o positivismo, que inclusive o positivismo é muito presente no exército brasileiro, né? Na nossa bandeira. Na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Uhum. Tem alguém que você vai chegar em alguma escola e a professorinha vai chegar pra você. Obviamente que tem motivos pra professora fazer isso, né? Faz parte da educação, mas ela vai falar assim, porque a bandeira do nosso país representa nossas matas, o ouro. Não representa nada disso, né? Na verdade, ela representa o brasão da família real, que depois do golpe é retirado ali o brasão e colocado uma frase positivista, né? Que é ordem, progresso e amor no final. Só que eles tiram o amor, né? Porque se tiver ordem e progresso, você não precisa amar ninguém. Não precisa amar ninguém, você coloca. Vira robô. Exatamente. E você começa a ideia desses projetos sociobiológicos. Aí, cara, aí vem muita teoria. Aí vem teoria lombrosiana, sobre que os negros eram inferiores, os indígenas, os asiáticos. Aí você tem as teses climáticas, dizendo que países tropicais evoluem menos. Aí, qual é o problema? Beleza, se nossa população é menos evoluída, que era essa ideia política, depois de uma geração você conseguiria tirar as defasagens evolutivas. E você começa com esse processo de embranquecimento da população e todos os intérpretes brasileiros da época de 30, eles vão confirmar isso. Aí chega o meu ponto que eu queria chegar, né? Finalmente, sobre essa conversa de Gilberto Freire. Muitas vezes, quando eu escuto o termo democracia racial, hoje em dia, eu vejo sempre alguém falando mal desse conceito de democracia racial, né? E é engraçado que a maioria das pessoas que falam sobre democracia racial, elas falam sobre o mito da democracia racial e sempre enche a boca pra falar disso, né? A maioria das pessoas nunca leram Gilberto Freire, não entendem o que estava acontecendo na época de Gilberto Freire, e muitos, inclusive encontrei até um apedeuta falando que Gilberto Freire era racista, pelo amor de Deus, né? E muitos deles vão criticar a ideia de democracia racial. É porque o pessoal não entendeu o que estava acontecendo ali. Você tinha o mundo todo, né? E a gente sabe que é o mundo todo, porque depois isso tudo vai culminar no nazismo. O mundo todo falando o seguinte: a mesticidade é uma praga, entendeu? O mundo todo, você tinha os intérpretes brasileiros, você tinha escritores socialistas brasileiros
brasileiros falando isso. Você tinha, fora do nosso país, já começando o início de experiências eugênicas. Aí vem um cara, do nada, um cara que pensa à frente do seu tempo e fala: não, uma das maiores belezas do nosso país é a nossa mesticidade. Porque aí vai falar da cultura, de como nós teve esse sincretismo no Brasil, vai falar sobre como foi a importância dos escravos dentro, obviamente, que eu não vou negar que Gilberto Freire, ele romantiza, isso é fato, ele romantiza um pouco a escravidão, mas ele vai falar assim, a importância do negro dentro da economia brasileira. Hoje em dia é impossível você entender sobre a economia brasileira, sobre a história da economia brasileira sem ler Gilberto Freire. Ele vai falar sobre essa ética do português que é passada para as nossas mais diversas áreas de cultura até hoje, que é essa flexibilidade que começa na Casa Grande de Senzala. Então, quando ele falava sobre democracia racial, ele estava falando exatamente o contrário do que muitas pessoas querem dizer, né? Ele estava exaltando, em meio a vários discursos racistas, a beleza da nossa mesticidade. Olha aí. Mas sempre tem um problema do pessoal que tá escrito Jesus e ele lê Genésio, né? Sempre é isso. Não, mas eu admito que ele realmente deu uma romantizada, isso é fato. Agora, cara, quando vai falar mito da democracia racial, pelo menos lê o cara, velho. Vai lá ler o cara. Porque senão fica parecendo que é papagaio de pirata. Você entende, né, Léo? Sim. Papagaio de pirata, né? Você escutou isso de alguém, anotou na cartilha e vai reproduzindo sem entender. Mas Igor, agora eu tenho uma notícia boa e ruim, cara. Diga. Olha só, a notícia boa é que a gente vai ter que retomar esse episódio aqui porque o assunto é extenso demais, velho. E a notícia ruim é que a gente vai ter que parar por aqui, porque já deu tempo, a gente já tá estourando tudo aqui, cara. Tá certo, foi um prazer esse episódio aí, né, Léo? E encerramos por aqui. E vai ter mais, gente, ó, não se preocupem, vai ter mais. Eu sei que parece que a gente acabou no meio, mas é porque, gente, a história do Brasil é linda, é maravilhosa, mas é longa. E aí a gente precisa de mais tempo pra falar, né? Então, vai ter mais. Então, Igor, só dá um tchau aí pra galera. É isso, pessoal. E viva a nossa brasilidade, né? Aquilo que enche nossos corações. Eu amo ser brasileiro, cara. E todo dia que eu acordo, eu penso isso. E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o @LeoSemGravidade e o @SemGravidade_PC. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no @ProfIgorPH e no @LeoSemGravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/SemGravidadePodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.